Bem-vindos ao Sebenta Digital, um podcast BCN sobre educação. No episódio de hoje vamos falar sobre formação e desenvolvimento profissional docente, um tema que está no centro da evolução da escola e da profissão de ensinar. Para esta conversa temos o privilégio de contar com a professora Hilda Pinto, diretora do Centro de Formação Minerva, que nos ajudará a compreender melhor este tema juntamente com o nosso anfitrião, o professor Marco Bento. A BCN agradece a ambos por aceitarem o nosso desafio. Antes de começarmos, lembramos os nossos ouvintes para subscreverem o podcast Sebenta Digital e ficarem atentos aos próximos episódios. Para saber mais sobre soluções EdTech e tecnologia educativa, visite bcnsistemas.pt ou bcnonline.pt. Então, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sebenta Digital. Nós, neste episódio, estamos em Coimbra. Já não é a primeira vez que estamos em Coimbra para gravar e vamos mantendo por cá, mas estamos na sede de apoiamento do Centro de Formação Minerva, com a professora Hilda Pinto, que nos vai falar sobre aprender para ensinar o valor da formação docente. Portanto, a ideia é falarmos sobre formação. E para mim é um gosto enorme estar aqui e ter a Hilda como convidado. Portanto, acima de tudo, bem-vinda. Se bem que o bem-vinda, nós na verdade é que estamos a ocupar uma casa. Mas agradeço muito essa disponibilidade. Eu começava desde logo por perguntar quem é a Hilda. Muito obrigada, um bom dia. Obrigada por este acolhimento também aqui no Cefai Minerva. Agradeço imenso a vossa disponibilidade para estar connosco e também para aprender acerca da formação contínua de docentes. Eu sou uma professora na área da gestão e da contabilidade. Fui durante muitos anos professora. Trabalhei em várias situações, na Direção Regional de Educação, enquanto técnica da formação contínua de professores. E vim parar há uns 8 anos atrás ao Centro de Formação Minerva. É uma área que me gratifica muito, esta área da formação contínua de docentes. Sempre esteve muito ligada à formação, quer também enquanto assessora de uma escola secundária, em que também fazia parte da área da formação contínua de professores também, que tinha um centro de formação nessa escola, e foi sempre muito apetecível esta área para mim. Em relação à formação contínua de professores, neste momento estamos num auge muito grande em termos de formação. Vamos a esse contexto. Ok. Estamos a conhecer. Enquanto conhecer, é isto mesmo. Sou uma professora e que neste momento estou à frente do Centro de Formação Minerva. Não ia começar por aí, mas como a Hilda já estava a avançar por esse domínio, que é em que momento de formação docente é que nós estamos? Ou seja, o que é que está neste momento a decorrer? Se pensarmos que nós terminámos há relativamente pouquíssimo tempo um grande plano de formação, que foi o plano de transição digital, o que é que se passa agora em termos de formação docente no país? Sim, nós, como disse muito bem, não terminamos. Para mim, o plano de transição digital ainda não terminou, até porque em termos europeus fala-se 2027, este plano de transição digital. Estamos sempre com o digital e cada vez mais, desde 2020 que entramos neste processo e também numa grande candidatura do digital. Continuamos ainda com essa candidatura até 2027, até porque em termos de financiamento é até esse período que ele está aprovado. Acho que o digital nunca vai sair da nossa formação. Era essencial o digital estar connosco. As pessoas precisam de formação cada vez mais no âmbito digital. O nosso plano é constituído praticamente com 60% a 70% de formação no âmbito digital. É óbvio que em várias áreas, várias dimensões, hoje o digital, quando falamos de digital, não é digital em termos só informáticos, mas sim no âmbito de todas as áreas, como é que podem utilizar o digital nas suas áreas. Ou seja, o digital visto de uma forma transversal. Exatamente, para mim é isso mesmo a forma que nós tratamos o digital. Cada vez mais temos professores muito interessados agora numa nova era da inteligência artificial. Temos sempre turmas cheias, cada vez que abrimos uma turma nessa área, temos sempre turmas cheias, mas também temos aquelas pessoas que estão neste momento na área do bem-estar, da inclusão, de tudo aquilo que saúde mental. Os grandes temas centram-se muito na questão do digital, lá está, agora com esta
esta ramificação para a questão da inteligência artificial. Isso. O bem-estar, a inclusão. E a saúde mental também. E a saúde mental. Esses são os grandes temas neste momento de formação e o financiamento que existe neste momento é para grande parte desse tipo de formação, do ponto de vista mais generalista no país. Exatamente. E, por exemplo, aqui no caso do Centro de Formação Minerva, só há uma curiosidade para quem também não conhece o Centro de Formação, qual é a área de abrangência e se há algum assunto que, por exemplo, eu sei, por exemplo, que há aqui formação dos manuais digitais, que é um tema que foi desaparecendo um bocadinho, mas que aqui até tem uma relevância porque há escolas que ainda têm o projeto implementado, ou seja, qual a abrangência do Centro de Formação e se há temas específicos da formação docente que tenham aqui alguma diferença em relação, por exemplo, àquilo que se passa nas linhas gerais do país. Exato. O Centro de Formação Minerva é composto por 10 escolas, agrupamentos de escolas. Quase todos são da cidade. Temos 8 agrupamentos da cidade e 2 de fora da cidade. Neste caso, um em Penacova e outro em Vila Nova de Poiares. O resto são todos de Coimbra. Temos cerca de 1.500 professores, a quem nós temos a nossa missão de apoiar esses professores dessas escolas associadas. É óbvio que também temos professores de todo o país que queiram fazer, desde que haja hipótese de. Nós temos sempre a nossa prioridade de formação para os nossos professores das nossas escolas associadas. No entanto, também abrimos sempre o leque quando é preciso, em termos de seminários, em termos de formação mais específica, também abrimos. Quanto à formação, nós também olhamos muito, o que é óbvio, para cada escola, o que é que eles pretendem para os seus professores. Temos esse foco também muito com os diretores das escolas. Nós reunimos normalmente uma vez por mês e aqui nós definimos o que é que a escola precisa na realidade. É óbvio que tem sido a temática ainda muito com os laboratórios de educação digital. Nós, Centro de Formação, no início, quando começaram a chegar os laboratórios de educação digital nas escolas, foi logo a nossa prioridade. Vamos fazer formação em cada uma das escolas, visto que cada escola tinha o seu kit digital, então era necessário desencaixotar e pôr os professores a trabalhar com esses kits digital. Então estamos neste momento, já fizemos 8 ações em cada uma das nossas escolas, estamos a terminar este ano com mais 3, estão a ser desenvolvidos neste período já essas ações de laboratórios de educação digital, com os nossos formadores que já estão mais ou menos especialistas nessas áreas e tem sido um grande sucesso. Os professores acolheram muito bem porque estão na sua casa, estão na sua escola e estão a desencaixotar e a verificar aquilo que têm na escola e aquilo que podem fazer com aqueles materiais. Coisa que eu acho que é muito importante essa situação. Eu lembro-me há uns anos atrás, quando cheguei às escolas ainda, e que começavam a chegar alguns materiais às escolas, mas nós não tínhamos formação. E esses materiais ficavam encaixotados ali eternamente, muitas vezes nem se eram utilizados. Tivesse um bocadinho mais de estímulo para Exatamente. Para fazer. Era bastante complicado. Isso, na altura, custava-me imenso ver ali o material e nós não conseguimos trabalhar com eles. E assim que começaram a chegar estes materiais às escolas, deu-me logo um clique e pensei, não, nós temos que colocar estes materiais a funcionar nas escolas. Temos as escolas neste momento muito bem apetrechadas nesta área. E a importância é dar uso e rentabilidade a esse processo. Quanto aos manuais digitais, às vezes podíamos pensar, como isto muitas vezes fala-se que vai andar para trás, nós aqui não. Nós até tivemos uma escola que este ano quis entrar nos manuais digitais. Foi a Escola Secundária Infanta Dona Maria, uma diretora bastante proativa neste meio, e tínhamos já a Martim de Freitas, que já vem desde o início com o projeto piloto de manuais digitais. Continuamos a Martim de Freitas com os manuais digitais, em alguns anos, como é óbvio, e também temos este ano mais uma escola que aderiu a este plano. Nós achamos que é um plano muito interessante, como é óbvio, e queríamos também alargar a mais escolas. Bem, acabam de ser os temas um bocadinho mais específicos em relação ao processo de formação. Sobre a formação propriamente dita, como é que uma diretora de um centro de formação, de formação de professores, de formação contínua de professores, vê a importância que este processo de aprender ao longo da vida tem na vida dos professores? Ou seja, como é que é lido esta importância da formação? Sim, é um trabalho muito perto dos professores. É aquilo que eu acho que é fundamental. Eu estou normalmente em todas as ações de formação, estou em todas as reuniões e trago sempre os meus diretores das escolas para as nossas reuniões, muito ativos que eles são também, e tenho a agradecer imenso todo o trabalho que eles fazem.
em prol do centro de formação. Todos nós vestimos a camisola e todos nós queremos fazer algo pelos nossos docentes. Portanto, aquilo que nós tentamos é estar o mais perto possível deles, tentamos colher através de inquéritos, de informação, aquilo que eles realmente necessitam para a sua formação e fazer o nosso plano de acordo com aquilo que é a necessidade das escolas. Esse por maior, porque eu acho que é um por maior, eu, enfim, colaborando também com o Centro de Formação Minerva e com outros centros de formação, são pouquíssimos os centros de formação que nós temos que conseguem ter esse envolvimento com as direções das escolas. E esse ponto é saltar, e isso deve-se essencialmente também a essa excelente articulação que me parece que há entre o Centro de Formação e as diferentes direções. Enfim, nós estamos aqui, convivemos com isso, com as saídas para conhecer escolas através dos projetos Erasmus, que também têm, seja através em diferentes modelos de formação, os diretores fazerem parte da formação com os seus professores, seja como exemplo no arranque de formação, seja manuais digitais, seja laboratórios de educação digital, seja nos mais variados temas, estarem presentes. Essa presença de um diretor ou de uma direção numa escola, num processo formativo, é importante para estimular o resto do docente a avançar no processo de transformação? É fundamental. É fundamental. Nós temos uma ação de formação que nós criamos e temos a nossa marca quase que registada, que se chama Partilho, Logo Inspiro. Isto foi uma ação de formação que começámos iniciámos há uns 3 ou 4 anos atrás, com o embaixador digital, na altura, com o Nuno Simões, que era o nosso embaixador digital, e pensámos, nós vamos fazer uma ação em que possamos percorrer as nossas escolas. E o que é que nós fazemos? Fazemos a ação, abrimos as inscrições para quem já sabe como vai funcionar a ação de formação, e cada sessão funciona numa escola associada. E nós vamos à escola associada saber o que é que eles fazem na escola de bom, como é óbvio, as suas dificuldades também, e vamos ter com eles e eles vão fazer aquilo que vão demonstrar, partilhar no fundo, que é aquilo que é a nossa missão nesta formação, partilhar aquilo que eles estão a fazer e para dar a conhecer aos outros colegas das outras escolas. Tem sido um sucesso essa formação. Inicialmente, quando nós começámos o primeiro, as escolas diziam assim, mas o que é que eu tenho para vos mostrar? O que é que eu tenho para vos partilhar? Pensem bem. Porque as escolas têm pouca experiência de partilha. Exatamente. Estão a fazer coisas que são de facto muito boas, mas nem se apercebem de quão boas são. Exatamente. E é isso mesmo, porque nós, o que é que começámos? Vocês têm sempre algo a partilhar com os vossos colegas. Portanto, verifiquem bem no primeiro SEB, no segundo SEB, onde acharem que têm uma área que gostam e que queriam partilhar connosco. Tudo se alinhou. O primeiro foi a que mais custou, como é óbvio, né? Era sempre a primeira, mas depois a partir daí as escolas, depois em grupos, juntavam-se e queriam mostrar aquilo que tinham a fazer nas escolas. Nós, nessas sessões da formação, nós abrimos sempre uma ACD, ou seja, para que todos os professores da escola pudessem estar presentes naquela apresentação. Foi muito interessante, foi muito valorizado pelas escolas e eu acho que as escolas tiveram mais a noção do que é partilhar com os outros. E isso é o fundamental na formação. Também, não é? Exatamente. Nós agora sempre pedimos para ir à escola, estão sempre abertos a nós, os diretores sempre em cima do acontecimento, estão sempre connosco os diretores nestas ações, pelo menos quando se vai à escola, estão sempre connosco, o que é importante, sim, está ali. A liderança Exatamente. É muito importante que estejam connosco e tem sido assim um caminhar ao longo deste ano. Este ano vamos começar outra vez com mais uma ação neste sentido, porque as escolas estão sempre em mutação, há sempre novos professores a entrar nas escolas, nunca repetimos uma sessão. Como é que um professor deverá, que perfil é que deve ter quando pensa em fazer formação? Ou seja, qual deve ser a sua grande expectativa, claro, do ponto de vista de quem está a gerir a formação, mas o que é que deve ser um professor formando? Formando. Eu acho que tem que estar motivado e nós temos que os fazer motivar. E eu agora ponho o lado contrário. Normalmente o que eu faço também, o que nós fazemos é pedir aos professores que sejam formadores. Porque eles têm o know-how com eles. Nós fazemos muitas ações de curta duração, que é para mais imediata, não é? Portanto, os professores, os diretores das escolas têm necessidade de algum foco que está a falhar ali na escola, em alguma área, e nós pedimos, então, porque é que vocês, já há algum professor
que é mais expert na matéria, porque é que ele não vai fazer essa ação de curta duração para o seu para o seu grupo de recrutamento, para o seu departamento? Porque é que não será ele o formador? Então nós fizemos no ano passado, com a ajuda também do nosso embaixador, um levantamento de como é que podem ser formadores e como é que eles podem criar uma ação de formação. Uma das nossas sessões do Partir Logo em Inspiro foi isso mesmo, colocar os professores das escolas a criarem uma ação de curta duração, porque é muito simples, só que eles não têm a noção de como é que se faz. E isto foi muito importante e temos sempre a cair no nosso centro de formação pequenas ações de curta duração para ser disseminadas nas suas escolas. Muito bem. Claro que do ponto de vista mais formal, e ainda há muita confusão em relação a isso, eu também podia já agora aqui um pequeno parênteses, tem a ver, de facto, quem são os formadores oficialmente dos centros de formação, ou seja, que características é que têm enquanto formadores, e depois, já agora, que modalidades de formação é que existem e como é que elas são ajustadas. Embora esteja agora também um processo de reformulação com o Conselho Científico, mas toda a gente sabe que para a formação a docentes tem que estar certificado pelo Conselho Científico ou Pedagógico da Formação Contínua. Então todas as ações, cursos, desde que seja mais de 15 horas, 25 horas, 50 horas, têm que ser dadas por formadores que estejam já acreditados no Conselho Científico. É um processo que é feito individualmente, muitas vezes perguntam como é que eu faço, é muito fácil, não é? É só chegar ao site do Conselho Científico e fazerem os próprios a candidatura para ser formador. A partir daí, depois, quando são formadores, já nós tratamos todo o processo de certificação das ações de formação, através do Centro de Formação, que irá também ser homologado pelo Conselho Científico. Quanto às ações de curta duração, é mais fácil, são ações que vão desde 3 a 6 horas, não é necessário obrigatoriamente serem acreditados pelo Conselho Científico, basta terem o grau de mestre na área que vão desenvolver em termos da formação. Portanto, E essas formações também não precisam de ir ao Conselho Científico, ou seja, são aprovadas em Conselho de Diretores? São aprovadas pelos diretores, em Conselho de Diretores, sempre que haja ações de formação nesse âmbito, elas são sempre aprovadas. Mensalmente vamos sempre aprovando ao longo do ano várias ações de formação que vão aparecendo e vão surgindo, porque estas ações de curta duração surgem ao longo do ano. Não há uma planificação anual, até nas outras formações nós verificamos essa problemática de dizer vamos planear a um ano. Nós não planeamos a um ano, planeamos a um período e vamos sempre atualizando o nosso plano de formação. Porque é preciso ir ouvindo as escolas e tendo as necessidades, vai-se tentando dar resposta. Exatamente, até porque o nosso plano foi desenvolvido num âmbito muito focado pela Direção-Geral de Educação, na altura. São linhas gerais, não é? São linhas gerais, muito orientadas nesse âmbito, e agora estamos a fazer vamos fazer um pedido de alteração, porque nós necessitamos de alterar a candidatura. Ou seja, o plano de formação, na verdade, é definido em paralelo entre aquilo que a Direção-Geral de Educação propõe, sugere, impõe, às vezes há diferentes formas de abordar o plano, e depois com aquilo que são as reais necessidades de cada escola. Claro. E poder ir fazendo essa gestão. Sim, em relação a essa situação da DGE, eu acho que temos que, em alguma situação, fazer esse papel, porque nós estamos no terreno e há muitos programas que vão saindo, há muitas leis que vão saindo, foi o 54, foi o 55, havia a necessidade de dar formação muito rápida e aí tudo bem, não é? Mas também temos que ter o nosso plano de formação, como é óbvio, não é só vinculado. Estamos a falar, portanto, em termos de modalidades, ações de curta duração, cursos, não é? Os cursos podem ser desenvolvidos 100% online, presencial ou e-learning, não é? Portanto, os cursos são normalmente, nós tentamos, embora não haja um limite de horas, nós fazemos aqui 25 horas, isto porquê? Progressão na carreira, não é? Nós sabemos todos que as pessoas de 4 em 4 anos progredem na sua carreira necessitam de 50 horas de formação. Então nós, para que não haja ali horas que falhem ou que faltem, ou então que haja muitas horas, dá-se logo essa resposta. Normalmente não somos nós. Tem que ter uma competente científico-pedagógica, não é? Claro. O curso normalmente são 25 horas, 25 ou 30 ou 40, não interessa, e são feitos no âmbito mais do formador estar e apresentar as suas matérias, os seus conteúdos, a sua forma de... e depois a avaliação é feita de acordo com os parâmetros que são regidos pelo formador e pelo centro de formação. As oficinas já é diferenciado, né? As oficinas têm uma parte da formação que é presencial, online ou e-learning também,
em que o formador tem dentro das áreas desenvolvidas, desenvolve a formação, e depois também há um período de trabalho autónomo do professor. Portanto, que implica necessariamente uma aplicação prática. Uma aplicação prática. Em contexto exatamente. De cada um dos professores. É dada a parte teórica, mais pelo formador, como é óbvio, e depois há o pedido para que os professores apliquem aquela parte aos seus formandos. E depois, no final da formação, os professores trazem aquilo que aplicaram nas suas aulas. São outras grandes modalidades, depois existe o círculo de estudos. Sim, existe o círculo de estudos, que é uma coisa mais específica, não existe tanto, mas vamos tendo. Mas é uma necessidade de uma escola, não é? Uma necessidade mais de uma escola específica. Nós vamos ter este ano ali na José Falcão, em que vamos ter uma escola que vai ser completamente reestruturada, e há a necessidade de fazer círculos de estudos de como é que deve ser. Exatamente, participativo dos professores daquela escola. Pessoas, não é? Exatamente, muito poucas pessoas. Bem, para avançarmos, quais são os grandes desafios na formação docente atualmente? São muitos os desafios, porque, como sabe, toda a gente sabe, nós estamos com muita falta de professores nas escolas, não é? E as pessoas que vão entrando nas escolas, muitas das pessoas não vêm com as didáticas, com aquilo que normalmente um professor deveria vir, não é? Vêm ainda, ou fazem o seu curso normal e entram nas escolas, já estamos a abrir portas a esses professores. E esses professores precisam de formação. A formação inicial estiveram nas suas áreas específicas, e há que também ajudá-los a terem na formação mais nas áreas pedagógicas dos seus professores. Eu acho que aí é um desafio muito grande dos centros de formação, apoiar esses professores que vão entrando, que estão a entrar na carreira. É fundamental apoiar nessa área. E enquanto desafio, quer dizer, e quais são os grandes obstáculos que neste momento se enfrentam na formação docente? Será a própria avaliação docente? A avaliação docente. Também é uma competência do Sim, o Centro de Formação é coordenador da Bolsa de Valores Externos, não é? Temos esta grande responsabilidade neste grande papel da avaliação dos professores, ou seja, na observação de aulas, não é? Temos que ter os nossos avaliadores externos, que são das nossas escolas associadas, que vão fazer a observação de aulas aos professores. Vários estádios da carreira é necessário obrigatoriamente observação de aulas. E essa parte é uma parte que às vezes me dói-me um bocadinho. É aquela parte que é muito complicada a nível da avaliação dos professores. Eu acho que tem que dar uma volta. Eu penso que já estão a fazer. Já estão essa possibilidade de resolver a questão da avaliação. Exatamente. Vamos ver o que vem por aí. Mas é muito importante esta reformulação na avaliação docente. E como é que se vê, enfim, eu chamo-lhe perversidade, mas a ligação que existe entre o número de horas que eu tenho de fazer de formação anuais ou bianuais, dependendo da... Sim. Agora até temos uma exceção para as 12h30, não é? Sim. Tendo em conta o número de pessoas que está a progredir. Sim. Mas, em princípio, é algo que é excepcional nesta fase. Mas, como é que se vê o número de horas que são necessárias para um professor progredir ou sobreviver na carreira, e depois a própria avaliação da carreira? Ou seja, será que a formação pode não ter depois o impacto desejado? Esta questão da obrigatoriedade às vezes custa um bocadinho a ouvir, muito pouco, mas ouvir: eu preciso de formação para progredir. Eu não gostaria mais que eles dissessem: eu quero formação que gostasse de fazer numa área qualquer, que chegassem ao meu centro e dissessem: olha, gostava muito desta área, há possibilidade de fazer algo nesse sentido. Isso é que era importante para nós. Acontece, como é óbvio, não é? Até porque estamos nessa fase, como estava a dizer o Marco muito bem, na fase de reestruturação e de progressão rápida, em que as pessoas precisam mesmo de formação. E se calhar alguns até fazem muita formação, ou fazem alguma formação, porque necessitam mesmo. Mas eu aqui já tenho verificado ao longo dos anos que já não é muito bem assim. As pessoas fazem formação porque gostam, até porque depois dizem: eu gosto mais daquela formação feita naquele centro, ou naquele, gosto também mais na linha daquele formador, ou no outro. Eu penso que os professores também já estão naquela fase de não fazerem só porque sim, não é? Já sentem como uma necessidade. Já sentem uma necessidade. E há muitas pessoas que fazem muitas horas de formação além daquilo que precisam para a carreira. Sim, e é isso que devia ser. É mais uma razão para serem valorizados. Não é? Exatamente, é isso que devia ser. Não devia ser uma obrigatoriedade de X horas, mas sim, eu quero fazer, vou fazer. Não me interessa as horas que faço.
Mas é óbvio, eu também concordo com isso, que deveríamos ser mais valorizados por aquilo que fazemos, não é? Mas não é só fazer formação por fazer, porque é uma prática que devemos também nos manter. Fazemos a formação e devemos praticá-la, devemos levá-la para as nossas salas de aulas e também partilhá-la com os nossos pares. Isso leva-nos aqui, até fomos caminhando aqui um bocadinho para o fim, mas o que é que se alterava? Ou seja, como é que se podia alterar este modelo de desenvolvimento profissional docente? Essa questão de poder a formação passar para um ambiente prático. Sim. Prático, e quando digo prático enfim, do que eu percebi, estamos mesmo nas escolas. Eu penso que a iniciativa do partilho Logo Inspiro parece-me que é uma iniciativa interessante, mas assim acaba por estar presa a momentos, não é? Ou seja, não estão dentro de um contexto em que estão os alunos. Não sei se a ideia não é um bocadinho essa, não é? Ou seja, quase prolongar os antigos estágios, mas dentro daquilo que já são professores de carreira. Sim, acho que sim. A questão de lá está do professor estava sempre, neste momento estaria sempre atualizado, porque estava sempre em partilha, sempre em conhecimento. E é isso. Serviço. Esse serviço, exatamente, era muito interessante nesse contexto. Penso que já existe muito este hábito, mas precisamos muito trabalhá-lo, não é? Porque este hábito tem que ser contínuo, não pode ser um ano ou outro ano. Por isso é que nós, neste Partilho Logo Inspiro, para que nunca se esqueça, nós todos os anos lançamos esta ação de formação durante todo o ano. Normalmente fazemos um primeiro período e depois no segundo e terceiro período também. Porque isto nunca é repetição, porque há sempre novidades e as pessoas estão sempre atentas, as pessoas estão sempre com vontade, eu acho que a grande maioria está sempre com vontade de aprender e neste momento com vontade de partilhar, que também não existia até há um certo ponto atrás. As pessoas trabalhavam muito para eles e eram muito fechados. Isso também tem a importância de nós percebermos, enquanto classe docente, que nós fazemos formação e que nós aprendemos ao longo da vida. Exatamente. Portanto, não ter a ideia de fazer uma formação acabou e agora só tenho que pensar nisto daqui a 2 anos outra vez. Claro. É uma ideia que tem que ser, de facto, esclarecida. Ou seja, eu preciso de aprender porque tenho que conhecer como é que as coisas se desenvolvem. O mundo está a evoluir numa velocidade. Mais do que nunca é essa necessidade. Eu acho que cada vez mais nós temos necessidade de fazer. Eu falo por mim, que estou sempre em formação contínua, gosto imenso de aprender, todos os dias nós aprendemos, e é isso que tem sido incontido das pessoas. A questão do estágio e fechar, não é? Nós fizemos o estágio, fechamos. Não, nós temos que andar sempre em formação contínua, e isto é que é o propósito também do Centro de Formação, dar a conhecer a formação, aquilo que está mais atual, não está sempre fechado aquilo do passado, mas sim atualizando constantemente, e mais do que nunca, e agora na era da inteligência artificial, sem dúvida, que nós vamos ter que estar muito atentos às modificações e às mudanças que vão existir, porque os nossos próprios alunos vão mudar imenso e nós temos que estar também aptos para mudar com eles. Há dados do Centro de Formação dentro daquilo que é a área de influência de operacionalização, por exemplo, do digital em contexto educativo? Dados, em termos de dados, estamos a fazer um estudo também, mas não há aquilo que nós temos. Há uma percepção enorme, sim, que vamos andando nas escolas verificando cada vez mais, as pessoas têm as suas salas equipadas o que podem, né? Muitas vezes nós temos dificuldades no orçamento, como é óbvio, todas as escolas têm esta dificuldade, mas com este trabalho que também tem sido desenvolvido pelo Ministério, a questão dos LED veio de alavancar imenso as escolas nessa área. Há que colocar todo esse material a trabalhar. Acho que se nós colocarmos todo o material que nós temos neste momento nas escolas a funcionar e também a questão da manutenção, que é muito importante, não é? Fazer com que haja uma boa manutenção do equipamento, nós conseguimos alterar muitas atividades nas escolas, muita sala de aula pode ser muito modificada, muito mais ativa do que era no passado. Em termos de perspectiva futura, o que é que pode ser, quais são as grandes alterações que se podem prever para a formação docente? Se é que existe alguma perspectiva sobre isso? Fala-se muita coisa, eu não quero acreditar em muita coisa, não é? Porque eu acho que os centros. Eu só quero falar um bocadinho. Ou seja, o que é que eu, enquanto diretor de Centro de Formação, gostava que acontecesse? Mais logo, desse ponto de vista. O que é que eu gostava que fosse a formação
Sim, eu gostava, em primeiro lugar, que os centros de formação continuassem a servir como estão a servir neste momento, muito perto das escolas, porque às vezes ouve-se que os centros de formação poderão vir a acabar, e isso assusta um pouco, porque foi uma luta dos nossos primórdios dos centros de formação que fizeram, porque eu tenho andado muito pela Europa e não vejo como não existe centros de formações como nós temos. Os nossos colegas aqui de Espanha têm centros de formação, mas é a nível da região, por exemplo, distrito de Coimbra, por exemplo, eles têm... E uma das coisas que se fala pode ser essa... É essa a visão que se fala também um bocadinho nisso, e eu tenho algum receio, porque quando nós falamos de centros de formação lá fora, eles não percebem, mas acham a ideia muito interessante, porque eles têm mais da proximidade dos professores, e isso para mim é fundamental. Quando nós estamos próximos dos professores, das escolas, vamos às escolas trabalhar com as escolas. Isso nota-se muito, não é? Eu vejo, conhecido, acho que bem desse ponto de vista de entrar numa escola e as pessoas sabem quem é. Exatamente. E olha, eu preciso de uma formação, às vezes eu preciso de uma formação sobre isto, ou seja, há uma necessidade e aquilo é uma coisa que parece informal, sim, mas na verdade mostra a proximidade que uma formação tem dentro daquilo que é a sua área de influência. E essa era uma característica que era bom que não se perdesse. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que esta questão da proximidade dos professores e a formação tem que ser dentro das áreas que vão sendo atualizadas no mundo. Correto? Neste momento é a inteligência artificial, sem sombra de dúvida, e vai ser durante muito tempo. Os professores querem, eu por exemplo, uma das primeiras ações que fiz de inteligência artificial, numa reunião dos diretores dos centros de formação, eu disse: vocês vão fazer todos esta ação de formação. E eu já, não nos apetece, temos mais que fazer, temos tanto trabalho. Não, isto é prioritário. E o mais engraçado é que eles aderiram todos. E é fundamental colocar os professores e as direções das escolas, as direções também intermédias, a parte de toda a escola em si envolvida, neste processo de avaliação. Só assim conseguimos que a formação seja aquilo que eles querem. Porque aquilo que não é aquilo que eu quero, mas sim aquilo que eles querem. Muito bem. Alguma experiência a salientar? Ou seja, aqui do Centro de Formação Minerva, que não tem sido salientada, não sei se, por exemplo, a questão do consórcio, dos consórcios de Erasmus, que é uma coisa que também é muito recente e que me parece inovadora do ponto de vista daquilo que é a função também do Centro de Formação. Sim, quando foi dada a hipótese de haver um consórcio, e ainda bem, na altura, dos consórcios serem acreditados, enquanto depois com as nossas escolas associadas foi muito interessante. E um dos nossos... Sabe o que é? Só para... Sim. Normalmente as escolas têm Erasmus nas suas escolas e levam os seus alunos, levam os seus professores às suas escolas. O Centro de Formação, enquanto consórcio, tem as 10 escolas associadas ao consórcio e nós trabalhamos todos em conjunto para que as 10 escolas funcionem nesse consórcio. E o que é que nós temos, embora... gostaríamos de ter muito mais mobilidades, mas não é possível, como é óbvio, não é? Mas dentro das mobilidades que nós temos, vão sempre professores das escolas todas. Nunca vai só de uma escola, ou duas ou três. Todos têm que ir. E todos que vão em conjunto. Normalmente vão, como não são muitas mobilidades, os nossos critérios são começar sempre pela direção e pela toda a área das coordenações, etc. Não vai muito... As lideranças intermédias é que normalmente vão nestas... Porque é um consórcio em si, faz todo o sentido. As escolas já têm os seus programas, a maior parte das nossas escolas associadas. E conhecer melhor outras realidades. E outras realidades. E no âmbito dessas responsabilidades, porque normalmente os Erasmus nas escolas são com os alunos, são os professores em várias ações, nós aqui tentamos ir com os diretores, verificar o que é que fazem lá fora nas suas escolas, para eles também aprenderem. Então conseguimos cativar os nossos diretores, que normalmente não entram muito nas escolas, que não têm um certo tempo, mas eles neste momento fazem sempre estas viagens com eles próprios, não é? Os diretores de várias escolas, e é muito importante eles estarem reunidos nesta tipologia de mobilidades, porque também conversam entre si o que é que poderiam fazer melhor na escola, o que é que não podiam, o que é que aquela escola faz e o que nós não fazemos, o que é que nós vamos levar daqui. É muito importante também estarem os diretores, lá está, eu tenho esta envolvência muito grande com as pessoas e com os diretores das escolas, porque só assim é que consigo ter um trabalho em conjunto. Ter uma comunidade em conjunto que colabora. E isto é um consórcio. Na verdade, ser um polo de inspiração também, não é? E há outra coisa também que queria aqui salientar, as parcerias que vamos tendo com outras escolas que não fazem parte também do Centro de Formação. Isso também tem sido um lema de protocolos
com a Escola de Hotelaria e Turismo, fazemos um grande protocolo, trabalhamos muito com eles, para os seus professores, para as suas áreas, fazemos protocolos com eles. Para o Colégio Novo de Coimbra também temos um protocolo, trabalhamos com eles na área da formação, sempre que necessitam de formação para os seus professores, nós também estamos aqui para os ajudar. Associações de música, temos uma da Mealhada, outra aqui em Coimbra, que também são muito específicas, nas áreas muito específicas daqueles professores que necessitam de formação e que vêm ter connosco, e nós acreditamos essas ações de formação para eles. Nós temos todo o processo de acreditação feita para esses professores, porque eles não podem acreditar, como são associações, ou são outra tipologia, ou são escolas, não é? Que não podem acreditar. Nós fazemos esse trabalho. E tem sido um trabalho muito, muito gratificante trabalhar com outras escolas que, não fazendo parte da associação, não é? Também nós trabalhamos com eles. Muito bem. Bom, e para terminar, o que é para a Hilda ser professora? Olha, ser professora é a coisa melhor para mim, eu acho que sim. Eu tenho um handicap que, neste caso eu não sou... Vamos substituir o ser professora por o que é ser diretora, não é? Sim. A formação, porque parece-me que é mais... Não, sendo sempre professora, porque nunca seja ser professor. Exatamente. Não é? Nem seja professor de professores. Sim. Mas o que é qual é o grande estímulo de ser diretor do Centro de Formação? Sim, é um estímulo enorme trabalhar com professores, principalmente, porque para mim os professores são a pedra fundamental numa escola, não é? Temos as pessoas perto de nós. Neste momento não posso dar aulas, porque nós, enquanto diretores de centros de formação e diretores de escolas, mas os diretores de escolas ainda podem dar aulas, nós não podemos, nem podemos dar formação, o que é um desperdício, porque nós temos uma mais-valia enorme. Eu dou, claro que falo nas minhas palestras, falo nas minhas ações de formação, dou também o meu testemunho, dou também aquilo que vou aprendendo pelo... Prova disso é este mesmo podcast. Exatamente, mas eu sempre, uma das dificuldades que eu tive quando estive na Direção Regional de Educação, por exemplo, foi ir para a Direção Regional de Educação e não poder dar aulas. E disse sempre ao meu diretor, nunca me esqueço, o Dr. Rui Santos, na altura, e dizia, Dr. Rui, eu venho para a Direção Regional de Educação, mas tenho que me deixar ir dar uma turma. Porque eu acho que é fundamental, nós não podemos estar desligados dos nossos alunos, ter o contacto com como é que está na realidade a sala de aula. Isto é muito importante. Portanto, eu acho que é fundamental e o professor é o elo de ligação de tudo para connosco, como é óbvio, não é? Muito bem, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio da Semita Digital da BCN e foi um gosto estar aqui e partilhar esta conversa. Muito obrigada também por estarem também no nosso centro de formação e na sede do Grupo de Escolas Martim de Freitas, e agradeço imenso também este pouquinho que nós travámos aqui em conversa. Muito obrigada. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Semita Digital da BCN. Hoje estivemos à conversa com a professora Hilda Pinto sobre formação e desenvolvimento profissional docente, refletindo sobre a importância da aprendizagem ao longo da vida, da colaboração e da inovação nas práticas educativas. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o podcast Semita Digital e partilhar com colegas e amigos. Obrigada por nos acompanharem e até ao próximo episódio.